Aquilo que quero apresentar, de alguma forma, é uma abordagem bottom-up à temática das Smart Cities, nomeadamente na componente energia das Smart Cities. Isso é um tema muito relevante e acho que é um ponto fulcral para conseguirmos pôr a temática Smart Cities a rolar mais rapidamente. Creio que todos os exemplos de sucesso, de alguma forma, encaixam nessa premissa. Por outro lado, para além dessa abordagem bottom-up, é também importante pôr as pessoas no centro das iniciativas. E digamos que, em termos de prioridade, eu diria que a prioridade é primeiro as pessoas, depois os processos e depois a tecnologia, sendo que a tecnologia, como é óbvio, é um ponto importantíssimo, mas não pode estar tudo dependente da tecnologia e não é ela que, de alguma forma, faz ou não o sucesso disto. A minha apresentação é um bocado longa, eu vou passá-la rapidamente. Isto são apenas algumas notas para enquadrar aqui o tema da sustentabilidade energética. Há 30 e poucos anos, o planeta Terra tinha 4 mil milhões de pessoas. 30 e poucos anos depois, já somos 7 mil milhões, o que é um crescimento fantástico. E continuamos a crescer, não é? Se olharmos para este mapa mundo, vemos a quantidade de países e de zonas que estão pintadas a verde. O verde quer dizer que estão com um crescimento positivo, na maior parte dos casos superior a 5%. Por outro lado, um outro mapa que também nos permite entender um pouco melhor este tema da sustentabilidade energética, mais alguma informação sobre o crescimento populacional, é o tema do consumo energético per capita. O que é que nos leva o que é que nós retiramos deste gráfico? De alguma forma, as zonas onde o consumo per capita é mais reduzido são aquelas zonas que estão com um crescimento mais acentuado. Isto implica uma pressão redobrada, porque eu vou ter mais gente que neste momento consome menos energia, mas que vai querer, com certeza, atingir um limiar, pelo menos mínimo, de utilização de energia. E, portanto, isto vai criar uma pressão, digamos que exponencial, como também já que foi aqui falado, o exemplo da classe média chinesa e outros exemplos, são exemplos que são muito relevantes em termos de pressão sobre recursos. A nossa abordagem e aquilo que tentamos fazer é por um lado, tentamos olhar para o tema da energia com um olhar um pouco mais focado. Porque muita coisa já foi dita sobre a energia. A energia é um tema muito, digamos que muito divulgado. Se pusermos a palavra energy no Google, eu creio que será das palavras que terá uma quantidade de resultados mais elevada. Portanto, o tema é um tema muito debatido. É preciso, digamos que, pôr em prática, digamos que as iniciativas que permitem reduzir os consumos. Há muitos anos, um senhor que se chamava Lord Kelvin disse-nos: "If you can't measure it, you can't improve it." Ele disse-nos isto quando estava a inventar uma coisa que deu muito jeito para a altura e continua a dar, que é a escala de medição de temperaturas, que ficou conhecida com o seu nome. Há outras situações em que nós usamos sistemas de monitorização e em que pretendemos saber aquilo que está a acontecer. Na verdade, quando vamos a conduzir o nosso carro, é impensável fazê-lo sem ter um velocímetro. Da mesma forma, quando estamos a fazer até um pequeno bricolagem, precisamos de uma ferramenta que nos permita medir o que é que se está a passar, ou qual é o tamanho da peça, ou qual é o tamanho do que estamos a fazer. É verdade, quando estamos a gerir a nossa agenda, precisamos de um relógio, seja um relógio deste, ou um relógio, um smartphone, ou um outro dispositivo que nos diga onde é que estamos no tempo.
Até é verdade quando estamos a fazer publicidade. Precisamos ter métricas que nos permitam perceber o que é que se passa. Por exemplo, neste caso, estamos aqui a oferecer a perda de peso. Até nos setores mais incríveis, a monitorização está cada vez mais a ser utilizada. Este caso aqui, por exemplo, é uma senhora, creio que da América do Sul, que está com um PDA a contar o número de bananas que cada bananeira produziu. Com certeza que pretenderão fazer alguma análise de qual é que é a produção de cada uma das árvores em função daquilo que foi os fatores climatéricos ou outras questões. E relativamente à energia, qual é que é a nossa situação? A nossa situação digamos que, muito longe daquilo que são as outras situações. Há muita falta de informação e análise. A maior parte das empresas ou dos particulares não têm acesso muito facilitado àquilo que é o seu consumo energético, à sua conta energética. Uma coisa que eu costumo fazer cá em Portugal e que funciona muito bem e que permite perceber muito bem que as pessoas não sabem quanto é que consomem de energia, é fazer a seguinte pergunta: qual é que é a tua conta mensal de energia? Toda a gente sabe qual é a tua conta de energia? A primeira pergunta. Toda a gente sabe responder e diz 100 euros, ou diz 50 euros, ou diz 150 euros. E a segunda pergunta é: mas isso é a tua conta mensal ou é a tua conta de 2 em 2 meses? A maior parte das pessoas não sabe responder esta segunda pergunta. Ou seja, na verdade é a mesma coisa que não soubesse qual é que é a sua conta de energia. A maior parte do parque habitacional está pouco inteligente, digamos que não está dotado de tecnologia que permita monitorizar o seu consumo ou que permita controlar eficientemente o seu consumo. Isto, por exemplo, é um exemplo de uma intervenção que fizemos em que, por alguma razão, porque o edifício tinha sido construído assim, um determinado conjunto de sistemas era ligado a determinada hora, tinha sido programado assim na altura da construção do edifício. Essa hora, por exemplo, era às 8 da noite, toda a gente saía do edifício às 5 da tarde, mas os sistemas continuavam ligados até àquela hora. Portanto, há pouca inteligência. As entidades têm um portfólio de edifícios muito variado. As entidades, nomeadamente da área dos serviços, que têm edifícios muito variados e que exigem uma atenção variada. E têm sistemas que, digamos, que estão instalados nesses edifícios, também eles próprios muito variados. E nessas pessoas trabalham, ou habitam, ou fazem compras, pessoas diferentes e com hábitos muito diferentes. Para além disso, e para ajudar a toda esta pressão, o budget, ou digamos que as tarifas energéticas, têm vindo a aumentar por diversas razões, desde impostos, liberalização, preço do petróleo, etc. E a verdade é que há muito pouca capacidade da maior parte dos utilizadores de energia em melhorar a sua performance. Aquilo que nós tentamos fazer é, de alguma forma, sistematizar esta abordagem e ajudar as organizações a reduzir o seu consumo de energia. O exemplo que eu tenho aqui é um exemplo de uma empresa de serviços, neste caso é um banco, que tem aquele conjunto de ativos imobiliários e que tem aquela conta, ou que tinha no início do projeto, aquela conta anual, nos consumos típicos de um edifício de serviços. Os nossos objetivos neste projeto foram reduzir o consumo energético em 500 mil euros ano e ter um retorno do investimento a 2, 3 anos. Também devolver algum controle sobre a estrutura energética da organização,
à própria organização e também reforçar a imagem de sustentabilidade dessa mesma entidade, neste caso um banco. Fizemos um conjunto de auditorias, percebemos, identificámos onde é que estávamos a consumir energia, fizemos um projeto detalhado daquilo que era a nossa intervenção, planeámos, monitorizámos aquilo que foi a intervenção, replaneámos novamente, muito replaneamento, e terminámos o projeto. O que é que por vezes acontece neste tipo de projetos e que é relevante? É que nem sempre o cliente final é suficientemente envolvido de forma a que no dia em que o projeto está terminado, ele consegue utilizar essa ferramenta. Quem é que vai fazer as coisas, como, quando. Portanto, por vezes a componente processo é esquecida. E isso é um erro comum, mas um erro crasso. O output desta intervenção, para além de concretizar aquilo que foram digamos que as expectativas de poupança, de redução de consumo energético, foi também a implementação de uma ferramenta aqui, neste caso um software, uma ferramenta de gestão energética, que permitiu a essa entidade conhecer, entender e controlar o seu consumo energético em cada momento. Por curiosidade, e apenas por curiosidade, esta ferramenta, por exemplo, é a ferramenta que é utilizada aqui em Mirandela para fazer a gestão do consumo energético da iluminação pública do município. Pronto, e é um resumo daquilo que é, digamos que a nossa abordagem a esta temática da eficiência energética e de que forma é que essa eficiência energética pode fazer parte de um projeto de Smart City. E muito obrigado, então.